torcedor corintiano. Você já parou para pensar no que significa vencer um jogo com um a menos, pressionado, com a alma na ponta da chuteira, na Neoquímica Arena, em noite de Sul-Americana? Pois é, essa foi a noite em que o Corinthians, com um jogador expulso ainda no primeiro tempo, mostrou raça, superação e venceu o Racing por 1-0. Mas o que tem por trás desse resultado? O que mudou nesse time? Quem brilhou, quem decepcionou? E o que isso significa para o futuro do Timão na competição? Fica com a gente até o fim, porque nesse vídeo a gente vai analisar cada detalhe, cada momento tenso, cada decisão polêmica do VAR e principalmente o que vem por aí. Então já chega chegando, deixa o like, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo exclusivo sobre o Coringão. E vamos nessa! Este canal é dedicado a notícias e curiosidades do Timão. Inscreva-se no canal. A pressão era enorme. O Corinthians chegou para essa partida contra o Racing com a corda no pescoço na Copa Sul-Americana. Sem vencer nas 2 primeiras rodadas, o time precisava reagir. E logo de cara, parecia que seria mais uma noite tensa. Aos 13 minutos do primeiro tempo, Félix Torres fez uma falta duríssima e, após revisão do VAR, foi expulso. A torcida já começou a sentir aquele déjà vu. Mais uma vez, o time jogando mal, se complicando cedo demais, mas o que ninguém esperava era o que viria depois. Um Corinthians resiliente, determinado que mesmo com um a menos, começou a empurrar o Racing contra as cordas. A conexão entre os jogadores, a postura do técnico, a participação da torcida, tudo isso virou combustível para uma atuação de superação. O primeiro tempo seguiu tenso, com o Timão apostando em contra-ataques e jogadas rápidas. Romero já dava sinais de que poderia ser o herói da noite. Memphis, mesmo ainda se adaptando, mostrou personalidade. Bidon, como sempre, tentou armar o jogo. Aos 30 minutos, ele lançou Memphis, que ganhou no corpo do zagueiro e quase marcou, exigindo grande defesa do goleiro. E mesmo com a pressão, o time uruguaio não conseguia se impor. O gol deles, logo no começo do jogo, até chegou a assustar, mas foi corretamente anulado por toque no braço. E aí veio o intervalo, e com ele a promessa de um segundo tempo eletrizante. A torcida, mesmo com um a menos em campo, era um a mais nas arquibancadas. E como diz aquele velho ditado corintiano, se tem que sofrer, que seja com emoção. Minutos do segundo tempo. Escanteio pro Timão. Memphis na bola. Bate e rebate na área. A bola sobra. E quem aparece? Ele mesmo, Romero. Com faro de artilheiro, o paraguaio empurra pro fundo da rede. A explosão na Neoquímica Arena foi de arrepiar. A arbitragem chegou a anular o gol, alegando que a bola teria feito curva por fora. Mas o VAR entrou em ação e, após revisão, validou o gol. Um alívio! Um momento mágico! E ali o jogo mudou. Mesmo com um jogador a menos, o Corinthians passou a administrar o resultado com inteligência e, principalmente, com coração. Hugo Souza brilhou com defesas importantes. Mateuzinho salvou em cima da linha. E o time segurou uma vitória que vale ouro. Mas por que esse jogo foi tão importante? Não foi só uma vitória. Foi uma prova de caráter, de que esse elenco pode sim competir em alto nível. O técnico fez boas escolhas. A defesa, mesmo desfalcada, se manteve sólida. Romero merece todos os méritos, não só pelo gol, mas pela entrega. Hugo Souza também foi um dos grandes nomes. A Neoquímica Arena foi mais uma vez o 12º jogador, empurrando o time até o apito final. E essa vitória não só mantém o Corinthians vivo na Sul-Americana, como reacende a esperança do torcedor. Afinal, o Timão está agora com 4 pontos, apenas 3 atrás do líder Huracan. E agora, torcedor, o foco muda. No domingo, o Corinthians encara o Flamengo no Maracanã. Um clássico num jogo pesado, uma chance de mostrar que esse time está mesmo ganhando confiança. Será que dá para repetir a dose? Será que o espírito dessa vitória na Sul-Americana vai contagiar o elenco no Brasileirão? A gente vai acompanhar tudo de perto aqui no canal. Então já aproveita, deixa o like nesse vídeo, compartilha com aquele amigo corintiano que sempre acredita. E claro, se inscreve no canal para não perder nada. Mas agora eu quero saber de você, torcedor fiel, o que achou dessa vitória suada, guerreira e merecida contra o Racing? Quem foi o melhor em campo na sua opinião? E mais, com esse desempenho, você acredita que dá para buscar a classificação no grupo? Deixa sua opinião aí nos comentários. Uma vitória suada do time do Corinthians, uma vitória assim, importante, né? Porque agora o Corinthians consegue chegar um pouquinho mais na tabela, né? Chegando agora a 4 pontos, 1 ponto atrás aí do segundo colocado, que é o América de Cali, e o Corinthians agora a 2 pontos do líder, que é o Huracan.
Mas foi um jogo, na minha opinião, torcedor corintiano, muito ruim do Corinthians. Aliás, assim, um jogo que estragou o Corinthians foi a expulsão aí do Félix Torres, né? A expulsão do Félix Torres foi realmente assim, estressante, né, pro corintiano, né? Eu mesmo xinguei muito, assim, porque, cara, é impressionante como que o Félix Torres tá vestindo essa camisa do Corinthians. Não era nem pro cara tá vestindo essa camisa do Corinthians. A camisa do Corinthians é muito pra ele, é muito pesada pra ele, né? Um jogador que custou aí 32 milhões de reais para o Corinthians, e é um jogador que não, rapaz, é um jogador que não inspira confiança para a torcida do Corinthians, né? Dá medo, dá assim, apavoro de ver o Félix Torres jogando pelo Corinthians. Mais uma vez, quase o Corinthians se ferra por causa de Félix Torres. E mais uma vez, o Hugo Souza salva o time do Corinthians. Se não fosse o Hugo Souza, cara, o Corinthians tinha se ferrado, né? Porque aquele lance lá, quase no finalzinho do jogo, que ele salvou, né? Salvou um chute de longa distância e depois salvou dentro da área ali. E mais uma vez o Hugo Souza salvando a pele do Félix Torres, né, cara? E o Romero fazendo o gol da vitória pro time do Corinthians. Romero agora chegando aí a 55 gols, né? Como na Neoquímica Arena. E, cara, o Romero... Às vezes a gente se briga com o Romero, fala que o Romero tem que sair, que não era para ser escalado o Romero, mas querendo ou não, galera, o Romero sempre tá ali marcando presença, né? Sempre marcando seus gols ali e tá aí, né, cara, cada vez mais sendo ídolo do Corinthians aí, o Ângelo Romero, né? Às vezes eu mesmo também critiquei, falei, cara, o Romero não era para estar nem sido relacionado aí para esse jogo, era para estar tinha sido descartado, o Romero no caso, né? Mas, cara, não tem como, cara, a gente não ficar bravo com o Romero muitas vezes, né? E ele vai lá e cala a boca da mídia, cala a boca de todo mundo, de todos os torcedores. E, cara, vamos ver aí o que vai acontecer agora. O Corinthians enfrenta agora os próximos 3 jogos, né, da Sul-Americana. Vai ter 2 jogos em casa e um fora, né? Vai ter um jogo vai ter 2 jogos fora e um em casa, tá? 2 jogos fora. O jogo fora que o Corinthians vai ser contra o Huracán na Argentina, que tá um jogo difícil pro Corinthians, mas vamos torcer para que o Corinthians surpreenda, né, o Huracán. E depois temos um outro jogo também fora de casa contra esse Racing do Uruguai aí, que pra mim, cara, foi difícil engolir o Corinthians sofrer contra um time tão pequeno que é o time do Racing, né? Mas você, torcedor, o que você achou aí da partida? Deixa aqui no comentário a sua opinião, se inscreva no canal, ative o sininho para o YouTube estar cada vez mais divulgando os nossos conteúdos aí. E até o próximo vídeo, galera. E vai, Corinthians!